Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Então, estamos iniciando mais um dia de transmissões e hoje, né, terça-feira, nós vamos ter uma transmissão que vai ser ao vivo. Então, eu vou aguardando vocês irem chegando para que a gente possa dar início. E enquanto isso, boa tarde, Sônia, que bom que você já chegou. Então, enquanto vocês vão chegando, eu vou compartilhar a campanha para eu poder ir falando sobre a campanha que está acontecendo, para quem quiser poder e puder, né, tá ajudando. Então, assim, com os slides, vocês ficam sabendo o que está acontecendo. Então, tem a campanha Acolha uma Família, que está arrecadando alimento não perecível, mas a prioridade é leite, fralda e item de higiene pessoal. Então, vai estar ajudando com as suas doações, vai estar ajudando as famílias que o Bem Me Quer, ele ajuda. Você pode estar levando a sua doação na segunda, na quarta ou na sexta-feira, no período da manhã, das 9 às 12 horas, na Obra Social Célio Lemos. Ou se você não tiver como levar, mas você quer ajudar, faz o seguinte, entra em contato com a Iris, conversa com ela, que daí vocês juntos vão encontrar uma solução para que você possa estar fazendo a sua doação, tá certo? E também lembrando que o atendimento fraterno, ele continua acontecendo. Ele está sendo feito por telefone. Então, como que é o procedimento, né? Você vai mandar um e-mail para contato@cedivinomestre.org, colocando única e simplesmente o seu nome e o seu telefone. Não precisa descrever qual é a sua questão. O atendente fraterno, ele vai te telefonar, e aí, então, ele vai te dizer, você vai dizer para o atendente fraterno qual é a questão que está acontecendo com você, tá certo? Bom, eu preciso passar uma mensagem aqui, porque senão não tem como a gente começar. Tá? Precisa que esteja ligado. Bom, nós já temos 17 pessoas online. Quem for chegando, vai dando boa tarde, vai dando sinal de fumaça, né? Vai falando, ó, cheguei, tô aqui, para que hoje eu vou ficar aqui no chat, então dá para eu poder ir dando boa tarde para vocês, dando uma resposta, tá bom? Então sejam todos bem-vindos e eu vou fazer a prece para que a gente possa estar iniciando, tá? Então vamos nesse momento, fechando os nossos olhos, fazendo uma respiração bem profunda. Vamos então, nesse momento, agradecendo a Deus por nós termos a internet que nos conecta, que possibilita que nós estejamos juntos, para que possamos uns auxiliar o outro, para que saibamos que estamos juntos nesse momento, que temos amparo, que temos auxílio. Nem sempre é do jeito que a gente quer, mas nós podemos ter certeza de que temos esse auxílio. Então vamos agradecendo aos espíritos amigos que estão sempre junto de nós e pedindo a Deus que nos ampare, que nos auxilie, que esteja conosco nessa próxima hora, para que tudo possa transcorrer em paz e em harmonia. Que assim seja. Bom, chegou mais algumas pessoas, né? A Silvana, o Paulo. Paulo está em todas as transmissões. Então, hoje é o Rogério quem fará para nós o tema, e o tema dele é Palavras de Vida Eterna.
Então, eu vou colocar o Rogério na tela. Rogério, Tudo bem? seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês Bom, então para agora, iniciar né? mais essa conversa, né? Isso. Então agora só vai ficar você, tá bom? Para você poder Tá, seu tá tema. bom, tá bom. É, o tema de hoje, Palavras de Vida Eterna, ele se baseia numa passagem antiga, registrada no Evangelho de João, em que Jesus estava em Cafarnaum, né, fazendo uma preleção na sinagoga, e houve, sempre como sempre, algumas discussões, alguns debates. Ele percebia alguma contrariedade em relação ao que ele estava falando, enfim. E aí, lá pelas tantas, ele pergunta aos apóstolos sobre essa situação, se eles estavam satisfeitos, se eles estavam tranquilos, não é? E faz uma indagação direta para todos eles, não é? Se eles queriam ir embora, não é? Eles queriam deixá-lo. E aí Pedro, o mais sábio de todos, não é? Que demonstrou depois uma participação muito positiva, né? na continuidade do Evangelho, né? Na continuidade da disseminação do Evangelho, ele vai e responde para Jesus: Jesus, se nós formos embora, nós vamos para onde? Para quem nós vamos procurar? O que nós vamos fazer? Ele percebeu, evidentemente, né? Ele não tinha para onde ir. Né? E, dizendo isso, ele falou: você, Senhor, tem as palavras da vida eterna. Pedro dizendo a Jesus, né? Lá na sinagoga, 2000 anos atrás. E isso, para Jesus, foi o suficiente, evidentemente. Ele percebeu o entendimento, ele sabia o que se passava na mente dos apóstolos, e Pedro também, não é? E o Pedro, ele, mais uma vez, ele acertou. Né? Ele acertou. Houve um questionamento antigo também, em que Jesus pergunta aos apóstolos quem eles achavam que ele fosse. Né? Perguntou: apóstolos, vocês, meus amigos, seguidores, enfim, quem vocês acham que eu sou? Né? Aí eles falam para ele: você talvez seja João Batista reencarnado, ou Elias, enfim, uma série de. Ou algum profeta é, reencarnado. E aí o Pedro fala: não, Jesus, você é o Filho de Deus. Né? E aí, mais uma vez, Jesus fala: Pedro, você foi sábio, porque você teve a percepção correta da minha situação e do que se passa conosco hoje, nesse momento aqui na Terra. Não é? Mas, enfim, voltando ao Evangelho de João, quando Pedro diz a Jesus: Jesus, você tem as palavras da vida eterna. Isso é muito importante. Né? Isso é muito importante. Por quê? Muito tem sido dito ao longo dos séculos, e muito já tinha sido dito naquela época que Jesus aqui esteve. Né? Ele já tinha enviado para cá vários emissários, né? Zoroastro, Confúcio, entre outros, né? Do Oriente e do Ocidente. Já tinham estado aqui trazendo uma parte da história, vamos dizer assim, né? Apresentando as leis de Deus, mas não da forma como tinha sido apresentado por ele, Jesus. Né? Então, ele veio dando, vamos dizer assim, o marco final naquele processo daquela época, né? De apresentação da verdade. Por exemplo, há frases interessantíssimas de Confúcio, muita coisa boa, nós sabemos disso, não é? Você veja, uma das que me lembro aqui agora, que outro dia estávamos até escrevendo sobre isso, não é? Confúcio disse o seguinte: escolha uma profissão da qual você goste, que você
sinta satisfação em realizar, que você nunca terá que trabalhar. Já pensaram nisso? Isso ele falou há mais de 2000 anos atrás. Né? Então, esses emissários de Jesus, né, eles trouxeram pedaços da história, né, mas não fizeram a vivência do que eles falavam da forma como Jesus fez. Nós sabemos disso. Né? E aí, finalmente, Jesus, que é o nosso governador da terra, né, o protetor da terra, ele decide, não sabemos como foi isso, né, como é que ele se reuniu com os seus colaboradores, que são também espíritos muito superiores, e também com os espíritos puros, que têm cada um sua responsabilidade dos diversos planetas, diversas estrelas que compõem o sistema solar, né? E se reuniu e falou: olha, eu vou dizer assim, entre aspas, né? Eu vou descer, né? Porque nós sabemos que no espaço não há alto nem baixo, então vamos colocar dessa forma: eu vou descer, vou à Terra, vou, né, nesse mundo que eu governo, né? E vou apresentar a mensagem final, né? Vamos dizer assim. Do ponto de vista moral. Porque quando a gente fala assim, a mensagem final, muitos podem pensar assim, não, peraí, mas o que veio fazer o Espiritismo? O Espiritismo veio trazer uma outra revelação. Mas naquela época, o que Jesus trouxe, em termos de moral, foi definitivo. Tanto que é definitivo que, quando o Espiritismo, através de Allan Kardec, ele foi registrando, né, os preceitos, os postulados espíritas, né, lá pelas tantas, ele, evidentemente, nós sabemos, ele começou a esbarrar nas questões morais, nas questões éticas, e precisava nos orientar, não resta dúvida, em relação a isso. Ele recebia as informações dos espíritos superiores. E o que ele fala, por exemplo, em A Gênese, o último livro da codificação, o quinto livro do Pentateuco, né? Eu não gosto dessa expressão Pentateuco, porque acredito que a obra de Kardec é muito mais do que o Pentateuco. Nós sabemos disso, né? Mas é uma forma de expressar, né? Que são 5 livros básicos, tá? Que a doutrina espírita não se resume a estes 5 livros. Né? Então, o que ele escreveu lá na Gênese, quinto livro, 1868, quando ele publica a Gênese, né? A moral espírita é a moral cristã, porque não existe outra melhor. Vocês conheciam essa afirmação de Kardec? Muitas pessoas ainda, nos dias de hoje, acreditam que a moral espírita é uma coisa nova. Kardec reformulou tudo, trouxe uma série de conceitos éticos, falou de virtudes, evidentemente, na sua contraposição, os vícios também, não é? Mas não. Todos os ensinamentos da doutrina espírita, em relação à parte moral e ética, eles têm por base a moral do Cristo, os exemplos do Cristo, aquilo que ele ensinou. Isso é muito importante para todos nós. Porque quando a gente se convence disso, e sabe disso, entende dessa forma, a gente não deixa mais de estudar o Evangelho, que muitos acreditam que não deva ser estudado. Tem pessoas que, não, o Evangelho não tem mais sentido, isso é coisa de 2000 anos atrás. Não, o Evangelho continua sendo um guia dos mais seguros para todos nós, em relação à parte moral e ética, em relação a esses exemplos que Jesus nos deixou. Evidentemente que ele não vai falar em detalhes sobre o perispírito, mas fala de corpo espiritual, ele não vai explicar uma série de coisas, os mecanismos da mediunidade e assim por diante, mas do ponto de vista que nos interessa, vamos dizer assim, evoluir, progredir, que é a parte moral, lá estão os roteiros, lá estão os exemplos, a trilha segura, né? Lá estão as palavras de vida eterna. Sem, evidentemente, desmerecer, lógico, a doutrina espírita, mas lá se encontra, se encontra as palavras de vida eterna. É por isso que, não sei se sabem, tem um livro chamado No Mundo de Chico Xavier, livro antigo,
década de 60, talvez, não é? Dias Barbosa. E ele, então, o Chico Xavier está conversando com o Emmanuel, não é? E lá pelas tantas, ele pergunta ao Emmanuel, o que você acha que eu devo fazer, não é? Para que eu me instrua, para que eu esteja sempre aprendendo, sabendo o que dizer, as pessoas vão procurar aquela coisa toda. O típico da pessoa que está num momento de percebendo a sua missão e quer uma orientação do seu guia espiritual sobre onde é que ele deve focar, onde é que ele deve focar a sua atenção, uma das suas premissas, né? Vamos dizer assim. Nesse caso particular, ele disse para o Chico Xavier, Emmanuel, falou assim, olha, Chico, você se preocupe muito no trato com as pessoas. E para você ter exemplos disso, você deve, evidentemente, conhecer o Evangelho de Jesus. Os 4 evangelhos, os 4 documentos, né, do Novo Testamento. Evidentemente, Atos de Apóstolo também acrescenta muita coisa, não é? E, segundo Chico Xavier, em 1967, me veio a data, 1967, em 1967, Chico Xavier disse que ele nunca mais deixou de ler pelo menos 15 minutos do Evangelho por dia. Por dia. Não é por semana, nem por mês, não é de vez em quando. Não. É por dia. Por acaso, algum de nós tem costume, né? Algum de nós tem esse costume de ler, meditar um pouquinho do Evangelho? Tudo bem que não seja 15 minutos, mas pode ser 10 minutos. Inclusive nessa época agora de quarentena, não é? O tempo é infinito. Não é verdade? O tempo é infinito. Nós temos aí o tempo que a gente quiser. A maior parte das pessoas estão sem trabalhar, as escolas fecharam. Não é? Qual de nós, numa hora como essa, crítica, o planeta está passando por mais uma prova, expiação, não é um processo contundente para todos nós. Não é? Qual de nós lembra, puxa vida, nesse momento, eu vou meditar um pouco sobre o que Jesus disse há 2.000 anos, e pegou lá a sua Bíblia, de preferência, as traduções, não as traduções antigas, porque elas trazem algumas dificuldades de compreensão. Né? Nós temos a Bíblia de Jerusalém, que foi escrita por grandes eruditos, pesquisadores. Né? Tem agora o Evangelho do Haroldo Dutra, né? Tem até aqui, ele estava até recordando aqui, ó, o Novo Testamento do Haroldo Dutra, né? Que traduziu do grego para a gente. Então, isso tudo aqui está à nossa disposição. E nesses momentos, o que a gente tem que fazer? Pegar e ler um pouquinho. Não precisa ficar o dia inteiro lendo o Evangelho, não há nada disso. Para aprender as palavras de vida eterna, não. É ler um pouquinho, aí medita. Se tiver alguém para conversar, é interessantíssimo, porque quando nós debatemos com outra pessoa aquilo que a gente acabou de ler, né? A gente acaba percebendo coisas que sozinho a gente não percebe, porque a gente lê e fica ali olhando para aquelas palavras e tal, então, e agora o que eu faço? Aí, se a gente tem que explicar para alguém, né? A coisa muda de figura. Inclusive, esse é um exercício interessante. Esse é um exercício que nós podemos fazer. Né? Ler uma mensagem, né? Uma mensagem, por exemplo, dos livros aí do Emmanuel, do Chico Xavier. Aí você, quando acabar de ler essa mensagem, você pensa assim, bom, se eu tivesse alguma outra pessoa aqui que não conhecesse ou nada ou menos do que eu conheço, vamos imaginar isso, né? A pessoa está sozinha, leu a mensagem, né? Bom, já li a mensagem, então acabou. Não, vamos imaginar que tivesse aqui comigo uma pessoa, um familiar, um amigo, enfim, seja o que for, um vizinho, e ele pergunta assim, poxa, Plantão, me explica o que você acabou de ler. Explica para mim, que eu não estou entendendo. Na hora que a gente tenta explicar o que a gente acabou de ler, a gente é obrigado a focar, a ver palavras, estruturas que a gente não tinha percebido. Não tinha percebido. E assim, aos poucos, a gente vai aprendendo o quê? As palavras da vida eterna. Que é o que nos interessa
ao final dessa nossa vida. Né? Aprender as palavras da vida eterna e, evidentemente, praticá-las, vivê-las. Esse é o nosso grande desafio. O primeiro desafio nosso é o seguinte: estudar, né? Ler, para poder, inclusive, vigiar. Né? Nós só podemos vigiar se nós soubermos o que vou vigiar ou a quem eu vou vigiar. Então, primeiro é estudar, ler, aprender. Né? Aí, uma vez compreendido, ou pelo menos parcialmente compreendido, né? Aí veio o desafio de colocar em prática, de viver. Esse é um passo à frente e talvez seja um pouco mais difícil, né? Porque ler qualquer um se instrui. Qualquer um se instrui. Nós sabemos disso. Inclusive, não sei se vai ter tempo de eu contar aqui o caso, se não me engano, no reportagem de Além Túmulo, que é um dos livros do Humberto de Campos, João X, né? Há uma passagem de um religioso, vamos dar o exemplo dessa religião, porque é o caso, mas existem também outros exemplos de espíritos. Tá? Mas o religioso chegou no céu, nas portas do céu, e foi lá e bateu na porta do céu, queria entrar no céu. Por que ele achava que podia entrar no céu? Porque ele tinha sido, durante a sua vida, ele tinha estudado profundamente o livro sagrado, a Bíblia. E ele, de fato, tinha um conhecimento extraordinário. Essa mensagem do Humberto de Campos vale a pena ser lida. Né? Agora não me recordo o nome, mas, enfim, reportagem de Além Túmulo, talvez, ou Cartas e Crônicas, um dos dois. Né? E aí ele bate na porta dos céus, né? Aparece um anjo, evidentemente, que vai estar tomando conta da porta dos céus, é um anjo, não vai ser Deus, porque Deus está lá no seu trono, simbolicamente, né? E tem muitos ajudantes, né? E os ajudantes são dos anjos. Né? E aí ele vai, o anjo vai, pergunta para ele, fulano tal, como vai, o que você pretende? Eu pretendo entrar agora no céu, porque eu tenho a minha recompensa, eu dediquei a minha vida a estudar a Bíblia, não é? E aí, quando ele apresenta essa justificativa, essa primeira justificativa, né? O anjo chega, mas peraí, quer dizer que você conhece a Bíblia e tal, e começou a fazer alguma expressar. A gente conhece pelo olho, pela fisionomia, não é? A gente começa a perceber que a pessoa não está aceitando, ou está duvidando, né? E ele falou, sim, eu sei muita coisa. E aí ele começou a falar detalhes da Bíblia que impressionantes. Por exemplo, quantas palavras tinha a Bíblia? Estava no Humberto de Campos, né? Onde é que era o meio da Bíblia? Qual era o versículo maior, o maior versículo, o menor versículo? E aí citou uma série de informações sobre a Bíblia que o anjo se impressionou. Puxa vida, você de fato tem um conhecimento extraordinário, né? Mas e aí? E o que mais? Não é? E aí o religioso começa a se sentir encurralado, ele começa a se sentir constrangido, porque ele começa a vislumbrar a possibilidade de não lhe ser permitida a entrada no reino dos céus. Ele conhecia a palavra de vida eterna, porque ele estudou profundamente tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Mas, enfim, aí ele olha para o anjo e fala assim, mas peraí, mas vamos com calma. Está dito, está escrito que pela fé nós nos salvaríamos. Foi o que ele disse ao anjo. Pela fé nós nos salvaríamos. Mas aí o anjo, evidentemente, não era anjo à toa, tinha um conhecimento também extraordinário das leis de Deus, evidentemente sabia tudo o que continha no Novo Testamento, porque ele já vive lá com um plano superior, essa coisa toda. Perfeitamente, de fato, foi dito que pela fé nós nos salvaríamos. Contudo, também Tiago disse que a fé sem obras era morta em si mesma. Pronto. Aí desabou o edifício da argumentação, vamos dizer assim, daquele religioso. Por quê? Ele confiou no conhecimento puro e simples da Bíblia, do Novo Testamento, dos livros sagrados, essa coisa toda, mas esqueceu que as palavras da vida eterna, elas devem ser aprendidas, elas devem ser entendidas, compreendidas, para que nós
Imediatamente após, nós vamos dar um novo passo. Que é o outro passo, é a aplicação das palavras da vida eterna. Então, você veja que é um exemplo muito significativo a todos nós. Não sei se já conheciam essa crônica, esse relato do Humberto de Campos, né? Mas os livros dele são ricos nessas narrativas, e muitas vezes envolvem os espíritas. Envolvem os espíritas, sim. Não resta dúvida, tem outras também. Né? Mas muito bem. Então, o nosso desafio é, primeiro, conhecer. Estávamos aqui falando que o Chico Xavier ele lia durante 15 minutos, ou 10 minutos, enfim, ou 5 minutos, como queira, 5. Porque quando a gente está lendo, a gente lê rapidamente. Bota 5 minutos, né? 5 minutos de leitura já é coisa que não acaba mais. Nossa, é muita coisa, não? Então, ele fazia isso porque ele precisava meditar bastante, refletir bastante, ele sentia essa necessidade de ver os exemplos de Jesus. Não é? E lá está tudo registrado, tudo mapeado, muito, muito claro. Não tem muito... Quer dizer, não, eu ia dizer que não tem muita interpretação. Tem, porque as pessoas brigam e interpretam aqueles ensinos da mesma forma que interpretam a doutrina espírita. Brigam pelas palavras, né? Mas a essência está lá. Nós sabemos o que fazer, não é? Nesse início de tarefa. Primeiro, estudar. Isso me faz lembrar uma passagem de um livro. Agora não me lembro qual é o livro, de Ivone Pereira. Ivone Pereira foi uma das maiores médiums do Brasil. Não é? A gente via pouco procurada, né? Mas ela tem livros de extraordinário valor. Né? Eu mesmo tenho aqui atrás, aqui na minha coluna aqui, eu tenho todos eles, praticamente. Né? Já li e reli vários. Li e reli vários de Ivone Pereira. E ela, médium, ela uma vez ela fez um exercício que ela falou o seguinte. Ela falou assim, olha, os 5 livros de Allan Kardec, o Pentateuco, que alguns não gostam da terminologia, mas a gente usa, o Pentateuco, eles têm aproximadamente umas 400 páginas cada um, dependendo da tradução, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Seja da IDES, seja da FEB, né? Seja lá do Centro Espírita Leão Denis, enfim, tem várias traduções. Né? Você pega esses 5 livros e dá, então, em torno de 400 páginas, dá em torno de umas 2.000 páginas. 2.000 páginas. Olha só. O que ela fez? Falou pra gente, deixou isso por escrito. Isso é famoso. Essa frase, esse estudo dela é famoso. Né? 2.000 páginas. Se a gente pegar um ano de 365 dias, 365 dias. E se a gente ler 6 páginas por dia, 6 páginas por dia, hein? 6 vezes 365 dá lá 2.000 e quase 200. O que significa isso? Que em um ano nós podemos ler toda a obra de Kardec. Já pensaram nisso? E aí, o que acontece? Quando começa o ano, e agora começou outro, 2020, né? Um ano singular que não vai ser esquecido por nós jamais, né? Talvez por conta dessas situações que nós estamos vivendo. Quando fazemos lá os temas, as conversas, né? O ano novo, o que vamos fazer? Né? Olha, quem sabe, vamos esse ano, né? Estudar, ler o Livro dos Espíritos. Esse livro que está aqui do lado, né? Que eu deixei ali de pé propositalmente, né? Então, vamos ler os Espíritos. Nossa, o livro é muito longo e tal. Mas a Ivone Pereira nos disse que nós poderíamos ler a obra inteira de Kardec, os 5 livros, em um ano. Bastava que fossem lidas 6 páginas por dia. 6 páginas por dia. E nós estamos agora já há 40, não sei, 50 dias, não sei quantos dias nós estamos quarentena, vamos ficar num período maior, né? E aí nós perguntamos, nós pegamos os livros para ler, para estudar?
Ontem mesmo eu estava aqui assistindo uma dessas reportagens, né, dizendo que aumentou tremendamente a assistência à televisão. Tremendamente. Né? Tanto que as redes privadas, né, liberaram os canais para que as pessoas pudessem assistir a televisão. Quer dizer, tem gente que está assistindo televisão de 8 até a hora que dorme. Né? Coronavírus. Acabou o noticiário aqui, passa para outro. Acabou o outro, vem para o terceiro. E assim por diante. Né? E não se sente capaz, não esquece de pegar um livro e ler e tentar entender o que nós estamos passando, por que nós estamos passando, a que isso vai levar, quais são os benefícios que nós poderíamos retirar dessa situação. Não é? Isso é muito importante. E aí, a partir desse conhecimento, a gente começa a experimentar. A experimentar o quê? A aplicar o conhecimento. É fácil? Não, não é fácil, não. Nós sabemos disso. Porque quando nós lidamos entre nós, com seres humanos, a coisa fica tem suas arestas que precisam ser lapidadas, não é? Arredondadas. Então, palavras de vida eterna. Nós precisamos nos empenhar em conhecer, não é? E aí, nesse tema de hoje, existem muitas aplicações sobre esse título, Palavras de Vida Eterna. Por quê? Porque está se falando de palavras, da capacidade que Deus nos deu de emitir sons, né? Articular, juntar, fazer todo o trabalho, né, do sistema fonador, não é? A caixa acústica que tem aqui, da vibração, essa coisa toda, não é? E emitir palavras. Quando nós emitimos palavras, nós estamos criando ou destruindo. Então, um dos objetivos de a gente conhecer as palavras de eterna é para que a gente emita palavras, o maior número possível, que sejam positivas, construtivas, edificantes, saudáveis. Né? E uma das aplicações, né, que os livros nos mostram da questão da palavra, né? Temos aqui um outro exemplo, um livro interessante, antigo, né? Seara dos Médiuns. Seara dos Médiuns. Ó, vi aqui, eu acertei o ângulo. Né? É um livro da série do Emmanuel. Ele fez um livro sobre cada obra básica do Allan Kardec. Né? Um tem lá Céu e Inferno, Religião dos Espíritos, Seara dos Médiuns. Né? E esse aqui dos Médiuns, ele tem um texto chamado Palavra, em que ele afirma, ele lembra, ele informa, seja como quiserem, seja como queiramos, não é? Todos somos médiuns da palavra. Todos nós somos médiuns da palavra. Mas o livro não é para os médiuns, mas ele está dizendo que todos nós somos médiuns da palavra. Por que ele está dizendo isso? Porque nós não falamos sozinhos. Não. Mas como é que funciona isso? Nós não falamos sozinhos? Não, não falamos. Há sempre testemunhas conosco. Há sempre espíritos conosco. Sejam espíritos ainda desorientados ou espíritos mais evoluídos. Particularmente, o nosso guia espiritual está sempre conosco. Então, quando nós estamos falando, nós estamos muitas vezes, né, repetindo o que nós estamos escutando através da intuição. Então, nós não falamos sozinhos. Por isso ele fala que todos nós somos médiuns da palavra. Por que ele fez essa analogia? Porque o médium, ele fala daquilo que o Espírito está lhe soprando, lhe sugerindo, lhe intuindo, não é? Mas nós, quando fazemos essa transposição do que o Espírito está fazendo com a gente, o mecanismo é semelhante. Então, nós temos que tomar cuidado com a palavra. Né? Quantas palavras a gente joga o léu ao vento? Né? Agora, por exemplo,
basicamente, a maioria de nós está sem ir ao trabalho, não é verdade? Muitos aposentados, né? Outros porque a empresa obrigou, deu férias coletivas, assim por diante. Né? Mas quando a gente volta lá para o trabalho, né, muitos de nós conhecemos aquela região, aquela sala, aquele local chamado cafezinho. Ah, tomar um cafezinho. Né? E o que acontece lá no cafezinho? Lá há palavras de vida eterna ou não? Só para dar um exemplo de como é importante a nossa atenção em relação ao uso da faculdade de falar, que é um talento, é um dos nossos talentos. Quando a gente não usa bem este talento, é da lei que ele venha não muito bem formado na próxima vida. Né? A pessoa às vezes apresenta algumas dificuldades, certo? Então, o uso da palavra é muito importante. A palavra irritável, a palavra de pessimismo, numa hora como essa, né? Ela sai fácil. Sai fácil porque nós estamos acostumados estamos acostumados a reclamar, a ficar desgostosos, sem esperança, e assim por diante. E a gente contamina os outros facilmente. E aí nós estaremos sendo médiums do desalento, né? Do desequilíbrio, da perturbação. Então, as nossas palavras, nós precisamos observar, elas devem, de modo geral, sempre buscar levar uma mensagem, uma ideia positiva, construtiva, né? De alento, de esperança, de fé, e ainda mais num momento como esse, que estamos passando por essa prova coletiva. A Terra, a humanidade, todos nós, 7,5, 7,4 bilhões de habitantes aqui encarnados, estamos passando pela mesma situação. Né? Você veja como é que é importante. Então, agora, para a gente fazer esse trabalho de observar as palavras, é também preciso que a gente conheça as palavras. Isso é uma coisa imediata, né? E para conhecer as palavras, tem que estudar. Né? Só falando um pouquinho, só fazendo um parênteses aí sobre as palavras, é o seguinte, o que acontece? Os livros antigos, em sua maioria, da doutrina espírita, né, eles trazem um português que não é o português que hoje é usado. Muitas palavras, elas são antigas, são de uso daqueles tempos, vamos dizer assim. Aí a pessoa pega o livro, né? Como esse aqui deve ter talvez algumas, o Seara aqui, o Seara dos Médios, é um livro de 1961, 61. Né? Aí a pessoa começa a ler o livro, essa palavra aqui eu não conheço, mas o que é isso? Eu vou passar por cima, deixa para lá, eu vou lendo, eu não vou perder nada se eu não entender esse parágrafo. Não, isso não está correto. Não é adequado. Não é interessante. A gente pega, vai ler o livro e está do lado. Agora não precisa estar do lado, não. Com o tratado das palavras, que são os dicionários. Nós hoje não precisamos usar dicionário. Quando eu pego o meu dicionário aqui, que deve ter umas 1000 páginas, um Aurélio antigo, não é? Até desanima, porque a folhinha fina, você está procurando a palavra, você tem que abrir lá e vai folhinha por folhinha. Tá. Hoje em dia, você pega a internet, bota aqui o significado da palavra e te dá na hora. Então, a gente precisa enriquecer a abrangência do nosso conhecimento das palavras, para poder depois usá-las, empregá-las, na medida, evidentemente, do razoável. Né? Ninguém vai ficar aqui citando palavras antigas para mostrar o conhecimento do português, essa coisa toda, citando os livros clássicos, não, nada disso. Né? Mas precisamos conhecer, porque a literatura espírita ela está repleta de livros que têm palavras que hoje não são mais usadas. Olha quanta coisa a gente pode falar sobre as palavras. Não é? Muito bem. Nós estamos aí já caminhando para os nossos comentários finais. Não é?
Ah, um livro, né? Eu vou contar para vocês mais uma história resumida, evidentemente. Reportagens de Além Túmulo. Olha, capa antiga, né? Mas tem capas mais antigas. Essa não é a primeira edição. Acho que essa aqui é a quinta edição, né? Para palavras, tá? Existe uma senhora, vou recordar o nome dela aqui, que eu me esqueço, a Dona Deodata, tá? Uhum. Dona Deodata, ela era uma usuária da palavra de uma maneira particular. Ela exercia essa função que nós chamamos, dentro do movimento espírita, de atendimento fraterno. Ela era uma atendente fraterna. Por que ela é uma atendente fraterna? Porque todo mundo que ia na porta dela e batia a sua porta, ela atendia e dava uma palavra de incentivo, de ânimo, de renovação, de esperança, não é? E falava sobre tudo, questões familiares, questões de trabalho, e as pessoas acostumaram a procurar a Dona Deodata, porque sabiam que ela tinha essa palavra fácil, né? Mas olha que coisa interessante. Olha que coisa. Tudo na vida a gente tem que ter o equilíbrio. Os romanos diziam: a virtude está no meio. Tá? Então, a gente está fazendo uma ênfase grande aqui sobre o uso da palavra, e para procurar o conhecimento das palavras de vida eterna, e para usá-las, e para exercitá-las, e assim por diante. Olha que exemplo que o irmão X nos deixou em reportagem de Além Túmulo, não é? A Dona Deodata fazia isso regularmente. Aí alguém pode falar assim: puxa, que bacana, não é? Que a Dona Deodata fazia, eu gostaria de fazer isso também. Ótimo, não resta dúvida. Isso é uma atitude, uma conduta muito boa de ser exercitada. Contudo, olha que coisa interessante, a virtude está no meio, hein? Os filhos dela ficavam largados. Ela tinha sempre uma palavra de esperança para quem batia a sua porta. Contudo, ela não percebia que os seus filhos não recebiam a atenção que ela dava ao próximo. Tá? Ou seja, ela esquecia do próximo mais próximo. Tá? E aí o que acontece? O marido dela também chegava do trabalho, né? E às vezes almoçava em casa, essa coisa toda, e chegava para ela: ô, Deodata, o que eu vou comer hoje? Então, olhava, então, e estava ela lá atendendo algum vizinho da rua, uma pessoa da rua, e aí ele saía, ia para a rua, comer na rua. Não tinha comido, estava comendo na rua, né? E aí essa coisa foi se... O desfecho é surpreendente, hein? Essa coisa foi se desenvolvendo de maneira sistemática, né? Até que o esposo dela, um belo dia, chegou do Deodata: olha, eu estou me mudando. Eu já tenho outra casa. Veja que final. Veja que término, que desfecho. Ela usava bem as palavras, mas desequilibradamente. Ela tinha que ter atenção em relação aos seus. Não é? Alguém pode falar assim: não, mas isso é um absurdo. Ele tomou... Não, cada um reage de uma certa maneira. Cada um está num momento de entendimento da lei da vida. Ele se sentiu desprezado, esquecido, e aí construiu uma casa fora, não é? Porque era onde ele passou a comer, passou a receber atenção, passou a ter as suas horas agradáveis, porque em casa ele queria a atenção da esposa, mas ela só tinha atenção para o próximo. Vejam que coisa interessante. A virtude está no meio, não é? E olha só, a gente falou aqui um pouquinho sobre esse momento que estamos passando, não é? Não tenhamos medo de nada. Nada. Tudo isso está sob controle. Quem é que controla isso? Jesus. Puxa vida, mas ele deixou essa confusão tremenda, essa criaturinha chamada coronavírus aparecer aqui. Na realidade, não é que ele deixa. Nós é que criamos as condições para que ela surja.
Mas como é que nós criamos essas condições? Pelo pensamento, pelas condutas, desconhecendo a palavra de vida eterna, não aplicando na nossa vida, né? Criando vibrações negativas, assim por diante, em quantidade assustadora, né? E isso acaba criando as condições para que essas criaturinhas apareçam naturalmente. Se nós não mudarmos, outra vai aparecer, como já apareceu ciclicamente, né? E essa particular situação que passamos, ela faz parte, ela está, vamos dizer assim, encaixada, está coordenada dentro da questão da transição planetária, né? Que é a passagem do mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, está perfeitamente cabível dentro de um momento como esse. Não sei se se lembram, mas foi 2014, tsunami, lá no Oriente, nas Filipinas, Indonésia, aquela coisa toda. Hoje em dia, já se sabe que não se sabe quantas pessoas desencarnaram. Não tem mais como saber, porque os corpos eram queimados. Eram tantos que não se podia enterrá-los. E mais, a filosofia budista, ela não recomenda o enterro, ela recomenda a incineração do corpo, porque acabou, é só matéria, são moléculas, é um agregado de átomos, de ligações químicas, acabou, o espírito não está no corpo, não está no corpo. E sobre esse livro, se alguém quiser se instruir um pouco mais, eu tenho aqui, talvez eu estou olhando ali na minha estante ali, cadê ele? O Transição Planetária, é no setor do Divaldo Pereira Franco, É no setor, quer pegar ele lá? É no setor do Divaldo Pereira Franco. Eu separo por autor, Tem Chico Xavier, tem André Luiz, tem Transição Planetária, um livro gostoso de ser lido, que fala especificamente sobre o que aconteceu lá na Ásia, o tsunami, a movimentação das placas tectônicas que geraram lá uma massa de uma quantidade de energia imensa que empurrou aquelas moléculas do mar lá do fundo, e aí criaram aquela onda poderosa que varreu aquelas regiões. Então, esse livro aqui, que eu já li, está cheio de marcas aqui, cheio de anotações, E se vocês quiserem também, façam isso. Eu peguei, se me permite, esse costume do meu avô, que rabiscava os livros. Há pessoas que julgam isso uma heresia, rabiscar um livro. Não, quanto mais rabiscado, mais me facilita, porque eu posso depois encontrar facilmente o que eu estou procurando. Então, aqueles que quiserem, por exemplo, aprender um pouco sobre um momento como esse, é o tsunami. Só que o tsunami foi regional, ele foi local, certo? Ele atingiu alguns países. Chegou aqui, nós lembramos disso, chegou uma onda aqui pequenininha, chegou aqui no Nordeste, tal magnitude da movimentação, Isso faz parte dos desastres, dos cataclismos naturais, isso é natural. E aí se levou lá centenas de milhares de pessoas que precisavam, naquele momento, se retirar da vida, já tinham cumprido a sua etapa. Da mesma forma, essa criaturinha que tem um poder também imenso, porque ela se multiplica rapidamente aos milhões, ela se multiplica aos milhões, ela vai fazer, e já está fazendo, com que haja também um término, não prematuro, mas dentro do princípio da naturalidade, de milhares, dezenas de milhares de pessoas, de espíritos que terminaram as suas etapas, estão voltando, meus amigos. É uma simples volta, é um simples retorno. Mas por que eu não me lembro de nada? Porque faz parte da lei de Deus a gente não se lembrar. Mas a imortalidade, nós sabemos, ela está em nós há muito tempo. Desde a época de Confúcio, que ele já falava sobre isso. O próprio Sócrates, quando bebeu um veneno, dizendo assim, vocês querem me matar? Vocês vão matar só o corpo.
Eu permaneço, eu sou imortal, não há veneno que possa me destruir. Inclusive, não sei se lembram disso, quando Sócrates estava preso, o seguidor dele, o discípulo dele mais adorado, Asclépios, não. Agora me fugiu. Asclépios era o Deus, era o Deus da medicina, não é? Foi até o Sócrates. Olha o que ele propôs ao Sócrates, o Criton, o nome dele é Criton. Sócrates, você está preso aí. Eu posso te libertar. Isso é muito importante para esse diálogo, hein? Posso libertar. Aí o Sócrates falou, mas peraí, Criton, como é que vai ser isso? Eu estou aqui algemado, isso aqui, essas grades grossas de ferro impedem que eu daqui saia. Não, Sócrates, olha, Sócrates. Eu posso subornar o guarda. Eu posso subornar o guarda. Foi o que Criton, o discípulo mais próximo de Sócrates, disse ao seu mestre. Evidentemente, Sócrates, que conhecia as palavras da vida eterna, falou, Criton, o que está me dizendo? Jamais me permitiria tal situação. Você está podendo subornar um guarda para me tirar daqui? Do que você tem medo? Mas eles vão te matar. Criton, eu não sou o corpo, eu sou um espírito mortal. Inclusive, nesse diálogo, que tem uma série de detalhes, não é? Só lembrando o tal do Asclépios, ele falou para Criton, olha a sabedoria, a honradez de um espírito. Criton, você, depois que eu morrer, você pega um galo, 1 ou 2 galos, e você pague a fulano que eu estou devendo a ele. Né? Se não me engano, Deus Asclépios, ele tinha que fazer uma oferenda, né? Mas o Criton pergunta ao Sócrates, Sócrates, quando você morrer, o que eu faço no teu corpo? O Sócrates, Criton, joga fora, onde você quiser. Sócrates não está mais no corpo. Sócrates é imortal. Foi o que ele disse aqui. E de fato é isso. Nosso corpo é constituído de átomos que já fizeram parte de outros inúmeros corpos. Já tinham pensado sobre isso? Se você isolar um átomo de carbono dos milhões que compõem o nosso corpo, este átomo ele já fez parte de infinitos outros corpos. Porque ele volta para a natureza, nós sabemos disso, a dissociação, as ligações químicas todas se quebram, essa coisa toda, dissocia tudo. E a natureza vem, as plantas absorvem esses elementos, a gente come as plantas, a gente come os animais que comem as plantas, e esse átomo vai ciclicamente compondo corpos e mais corpos ao longo da sua história. O átomo de carbono. Então, meus amigos, não podemos nos deixar influenciar, nos contaminar por esse terrorismo, por essa situação apavorante, não é? Que foi criada por quê? Porque ela foi criada? Porque grande parte é materialista e não entende que a vida continua, não é? Ela não termina. Nós somos imortais, certo? Porque se nós espíritas, raciocinamos agora, se nós espíritas que conhecemos parte das palavras da vida eterna, não é? Não conhecemos na totalidade, mas estamos nos esforçando para tanto, se nós não dermos o exemplo de fé, de convicção, de tranquilidade numa hora dessa, quem dará? Já pensaram sobre isso? Quando a pandemia começou a surgir, nós vimos as pessoas apavoradas, espíritas. Mas como assim? Não é possível entender uma situação como essa. Ou nós construímos a fé que nos garante que nós vamos continuar essa jornada, ou não. Então, esse momento da pandemia, não é? Chegada do nosso coronavírus, é um momento de
de naturalidade dentro da ordem dos acontecimentos. Poderia não ter acontecido? Poderia, caso nós, em nossa grande maioria, mas em esmagadora, estivéssemos agora vivendo uma realidade diversa, diferente, a nível de condutas morais e éticas. Aí nós não precisaríamos passar pela pandemia. Então não tenhamos receio. Tomemos, evidentemente, as nossas precauções que as nossas autoridades sanitárias nos recomendam, nos indicam, a higiene, essa coisa toda que nós estamos cansados de ver já na mídia, a máscara, evidentemente, controlar a questão das multidões, das aglomerações, evidentemente, vamos tomando nossas providências. Caso a gente venha a ser contaminado, é uma situação que nós devemos passar. É uma situação necessária, é uma prova, é uma expiação. Não está dentro do ordenamento divino. Então, nada de se preocupar. Então, aqueles que quiserem entender um pouco mais, transição planetária. Deixa eu ver. Eu acho que tem outra obra aqui que fala sobre isso. Tem mensagens, enfim, está saindo uma série de mensagens atualmente. Outro dia teve até uma mensagem do Vivaldo, que saiu lá no site da FEB, que ele está sempre psicografando para a gente, ensinamentos nesse sentido. Então, estejamos atentos para ler o que a doutrina espírita está nos recomendando, está nos orientando. Porque senão a gente se emaranha nessa teia que é formada, essa coisa que não para, de morte, de e aí não pode, podemos cair nessa armadilha. Mas muito bem. Olha, nós estamos chegando aqui no final. Nós vamos conversar durante 1 hora sobre esse tema e acreditamos que tenha sido útil para todos nós. Evidentemente, foi muito bom. Evidentemente, recordei uma série de coisas, de conceitos, lembranças. E nós vamos encerrar com uma prece que é feita pela Carolina. Pela nossa amiga Carolina. Não é? Rogério, pode fazer a prece. Eu posso fazer? Então tá bom. Só não combinamos o ato final, o momento final, tá? Falhou aqui na organização do script, falhou a organização do finalzinho. Mas tá bom, então vamos fazer nosso encerramento, né? Muito bem. Nós que estamos aqui, mais uma vez, reunidos, estabelecemos essa corrente através dos nossos pensamentos, criamos uma rede positiva, benéfica, todos nós pensando nos ideais positivos, construtivos, lembrando do nosso mestre amado Jesus, lembrando da passagem dele aqui na Terra, os poucos anos que esteve conosco. Nós construímos nesse momento, embora uma contribuição pequena para a humanidade, foi uma contribuição positiva, muito boa, para quebrar, para desfazer em parte essa rede de vibrações, de energias negativas que nós estamos imersos no dia de hoje. Quem dera se várias correntes fossem feitas nesse sentido, elas se contraporiam a essa massa de vibrações negativas que nós sabemos caracteriza ainda nosso planeta e melhorariam, sobremaneira, as nossas condições de vida. Então, nós todos estamos de parabéns, fizemos esse contato, esse fortalecimento, pedimos também que a espiritualidade, nesse momento, que nos acompanhou, não resta dúvida, nos acompanhou, possa nos favorecer também com energias, com força, com vibrações, nessa hora de encerramento, e que saiamos, então, renovados para continuar nossas jornadas, nossos desafios, nossas provas e expiações, hoje e sempre, com segurança, sempre à frente. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Rogério, pelo seu tempo, pelas palavras. Nós agradecemos a todos vocês que nos acompanharam, nessa tarde. À noite nós temos mais outra transmissão e no decorrer da semana, seguindo a programação,
todos os dias, exceto na quinta, que a gente tem transmissão. Então, é só acompanhando o programa. Então, muito obrigado a todos que estiveram presentes. Deixem seus comentários, coloquem, né, o que vocês estão achando, se gostou, se não gostou, as dúvidas. Todos os comentários são bastante úteis para a gente poder ir melhorando esse nosso trabalho. Então, uma boa tarde a todos e até a próxima oportunidade.